Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para resolver o problema 3 daquela lista, né, da lista proposta para a semana 4. E o problema 3 é digamos assim, uma continuação de um problema 2, no seguinte sentido. Nós vamos aproveitar o mesmo sistema do problema 2 e colocar o atrito entre a superfície do plano inclinado e é o bloco M1. E esse coeficiente de atrito vai ser coeficiente de atrito estático, porque nós vamos analisar uma situação em que esse bloco M1 fica parado. E a pergunta é, dado o coeficiente de atrito estático, quais são, em que intervalo de valor o M2 vai ter que estar para que o sistema permanece em equilíbrio, nesse caso aqui, equilíbrio estático, fica parado. Tá? Então, analisando aqui brevemente, o que pode acontecer? Está tudo parado e eu vou aumentando essa massa M2. À medida que eu vou aumentando essa massa M2, o que acontece? Esse bloco aqui, ele tende a subir. Quando ele tende a subir, o que acontece é que, na iminência de subir, eu vou ter uma força de atrito estático que vai aumentando até que tem um valor máximo. Esse valor máximo da força de atrito estático é coeficiente de atrito estático, que é o μe, vezes a força normal. E, por outro lado, se esse M2 for relativamente pequeno, eu vou diminuindo esse valor, vai chegar uma hora que M1 vai estar na iminência de deslizar para baixo. Se estiver na iminência de deslizar para baixo, é outra situação em que agora o atrito estático vai falar, não, esse cara não vai deslizar, ele vai tentar segurar. Então, agora o atrito estático vai estar para cima. E o valor máximo, de novo, é μe vezes coeficiente da força normal. Então, essas são as duas situações extremas em que o atrito estático tem um valor máximo. E o valor máximo do atrito estático é dado por μ estático vezes a força normal. Tá? Então, essencialmente isso. Nós vamos analisar essas duas situações. E para isso, de novo, como tínhamos feito anteriormente, vamos analisar os diagramas de corpo livre para a massa M1 e para a massa M2. Tá? Então, mas antes de desenhar o diagrama, só lembrando aqui que eu vou traçar aqui para auxiliar o eixo Y e o eixo X para cá, para cima, tá? E colocar as forças presentes no sistema. Vamos lá. A força gravitacional, que é M1G, está aqui. A força de tensão, que eu vou fazer aqui em verde, T, está para cá. E em vermelho a força... Vermelho não, vou fazer em preto. E aqui eu vou ter a força normal. Essas três forças estão presentes no bloco M1. E a força de atrito estático são essas duas situações possíveis. Ou isto, ou isto. Tá? Ou, né? Uma coisa ou outra. E aí, para a massa M2, tem M2G e eu vou ter um certo T', cujo módulo é igual ao módulo do T. Só coloquei o T' por causa das direções que estão em direções diferentes. Tá? Então, feito isto, eu vou desenhar, então, os diagramas de corpo livre. Vou desenhar aqui em cima. Aproveito o espaço embaixo. Né? M1 e M2. M2 é relativamente simples, porque só tenho duas forças. As duas forças são
fazer uma força mais horizontal aqui. Desculpa, vertical. M2G e a força T'. M1, eu tenho a força gravitacional M1G. Eu vou ter, fazendo aqui, a força normal. E não, né? Continua. A força de tração. T. E as duas situações ou para cá ou para cá. Tá? Ou. Então, estão dados os dois diagramas de corpo livre. Do primeiro, não mudei nada. Situação que eu quero é equilíbrio. Então, desse diagrama de corpo livre, para cima eu vou pegar positivo, então vai ficar T, que é o módulo do T', menos. Para M2G está para baixo, então é menos M2G. Isso aqui vai dar 0 e, portanto, T M2G. Daqui, eu vou ter que analisar direção. Primeiro, eu vou analisar aqui direção Y, que eu vou ter força normal para cima, que é positivo. Componente, esqueci aqui, né? Esse ângulo aqui é θ, conforme tinha visto. Se aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ, né? Então, a componente que empurra do bloco, que empurra a superfície é M1G, cosseno de θ. E isso aqui está em equilíbrio, portanto, é 0. E na direção X, eu vou ter T, eu vou ter a componente seno, que é abrindo o ângulo θ, né? E é para baixo, então é menos M1G seno de θ. Se a força normal estiver para cima, é mais. Se a força, normal não, a força de atrito estático estiver para cima, é mais. E se estiver para baixo, é menos. Então, eu vou colocar na mesma equação duas situações possíveis. Mais ou menos FE. Tá? Mas quem que é FE? A força de atrito é máximo. No caso do atrito estático, máximo é coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E isso tem que ser igual a 0, porque o bloco 1 está em equilíbrio, assim como o bloco 2 está em equilíbrio. Tá? Então, eu tenho 3 equações e agora a equação no eixo Y para a massa M1 é relevante para o problema, porque aí eu tenho a força normal. E a força normal é o que vai me definir aqui a força de atrito. Tá? Então, da primeira equação, que é a direção Y, para a massa M1, daqui, eu vou tirar aqui força normal é M1G cosseno de θ. E esse M1G cosseno de θ vai entrar aqui. Tá? Da mesma forma, a tração aqui, que é do diagrama de corpo M2, que é M2G, vai entrar aqui. Tá? Então, eu vou ter, seguindo aqui, eu vou ter tração, que é M2G, menos M1G seno de θ, mais ou menos
coeficiente de atrito estático, μe, força normal é M1 G cosseno de θ, isso aqui vai dar igual 0, tá? Estou igualando um termo igual a 0, e aí eu verifico que todos eles têm G. Então, como G é diferente de 0, G vai embora. Tá? A massa M1 é dada, é 3,70 quilogramas. Quem que eu tenho que achar é o valor de M2, ou seja, são valores de M2. Tem vários aqui. Tá? A M2 está aqui, então, basicamente, a gente chegou no fim. Deixa eu aproveitar aqui, não vou precisar mais dessa parte. Então, vou manter a figura. Então, o valor final vai ser M2 igual M1, passa esses caras para lá. Os dois termos têm M1, vou colocar em evidência. O G vou embora já, né? Então, é menos seno de θ vai virar mais seno de θ. Quando esse termo mais ou menos passar para o lado direito, o mais vai virar menos, o menos vai virar mais. Então, vai ficar menos, porque o mais vai virar menos, e o menos vai virar mais μe cosseno de θ. Tá? Então, essa aqui é a expressão final. E agora eu só preciso substituir os valores. Como eu disse, M1, 3,70 quilogramas, está aqui. Seno de θ, o θ é 30 graus, menos mais, μe 0,400 e cosseno de 30 graus. Tá? Se vocês fizerem isso, substituírem, vão obter dois valores de massa. M2 igual a 0,568 quilogramas e M2 igual a 3,13 quilogramas. Tá? Esse é o valor mínimo e esse aqui é o valor máximo. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. O primeiro termo, que é o mínimo, na verdade, a resposta está dada, mas deixa eu analisar um pouquinho. Tá? M2, que é o valor mínimo, 0,568 quilogramas, veio com esse sinal negativo. Esse sinal negativo era o cara com sinal positivo antes. Se vocês olharem atrás lá no vídeo, sinal positivo. E o sinal positivo é o cara que está para cima. Tá? Isso faz sentido? Vamos lá. Se eu coloco uma massa pequenininha aqui, o que acontece? A tendência é esse cara fazer esse movimento aqui, M2 subir. Portanto, a força de atrito está no sentido positivo, se opondo ao movimento. Tá? Então, faz sentido. E da mesma forma, se eu tenho aqui um valor máximo é 3,13, então significa o quê? Se eu colocar um valor de M2 maior que máximo, a tendência é M2 descer. Né? E quando M2 desce, o que acontece com o bloco? Sobe. Quando sobe, o atrito é no sentido contrário ao movimento, que nesse caso vai ser no sentido negativo. E esse sinal mais é originalmente o sinal menos da força de atrito estático. Tá? Então, eu coloquei numa mesma equação, não há necessidade de fazer isso, mas é algo que, como é relativamente simples, eu posso trabalhar com essas duas equações simultaneamente. Então, qual é o valor da massa para que o sistema fique em equilíbrio? O valor da massa é
qualquer coisa entre 0,568 kg e 3,13 kg. Então, essa é a resposta final. Bom, com isso, então, eu encerro a resolução dos problemas. E agora é a vez de vocês entrarem no Moodle, lerem os textos que estão lá, fazendo as simulações, começarem a... Já abrem um questionário, porque o questionário, vocês devem ter percebido, ele fecha domingo, mas vocês já podem abrir agora, é diferente do teste, né? O teste, a partir do momento que você entrou, tem 2 horas para fazer, questionário não, fica um tempo aberto. Então, vocês podem ir olhando o questionário e, aos poucos, fazendo o questionário e, à medida que vá tendo dificuldades, vocês vão consultando o material, consultando o tutor e assim por diante. Tudo bem? Bom, então eu fico por aqui. Então, um abração. Até a próxima.